Eu nunca penso antes no como é que eu vou abrir. Você pode estar sendo hackeado. Não pelo glitch, a gente aqui é tudo gente boa, né, direção? Mais ou menos. Então fica com a gente porque o glitch está no ar. O termo hacker, ele é bastante polêmico e muita gente considera o hacker ou hacker, depende muito do sotaque que você tiver, como um criminoso. Mas na sua origem, o hacker ou hacker, vamos chamar de hacker, ele não era um criminoso, era simplesmente alguém que tinha um conhecimento de tecnologia, uma capacidade e uma curiosidade acima da média. Curiosidade para entender como é que as coisas funcionam, para poder mudar algumas coisas, tanto que o termo to hack, que é um verbo, é de você descobrir um jeito diferente de fazer as coisas acontecerem. Hackear algo ou hackear algo seria como, eu não concordo com isso, existe uma regra, mas eu não quero seguir a regra, então vamos hackear. Essa é a ideia original. Mas a imprensa, ao longo do tempo, começou a utilizar muito o termo hacker para definir os criminosos que, através da tecnologia, através desse conhecimento, nas redes, com a curiosidade, acabam cometendo crimes. E aí ficou meio pejorativo o termo hacker, porque as pessoas começaram a colocar nos jornais: hacker invade o sistema do banco tal, hacker faz isso e faz aquilo, comete uma série de crimes, e no fundo eles são hackers, mas nem todo hacker é bandido. Então existe uma diferenciação, existem nomes diferentes, que não é o caso aqui, mas tem cracker, freaker, tem vários tipos de hacker. E o hacker, no seu sentido original, é isso, uma pessoa com conhecimento de tecnologia, curiosa e, lógico, tem que ter tempo. Tempo para poder descobrir como é que se tem uma brecha, como é que faz para entrar no sistema que não me autorizaram a entrar, porque essa é a ideia. O hacker, ele tenta fazer aquilo que não querem que ele faça, ou que não era para ele fazer. E você acaba encontrando um monte de grupos de hackers, inclusive existem várias histórias de que existem exércitos de hackers na Coreia do Norte, na China, na Rússia, que ficam lá batalhando para invadir os sistemas dos outros países. Lógico, não duvido, mas também não há muitas provas sobre isso, até porque essa atividade é uma atividade que deve ser mantida em segredo, porque essas pessoas estão cometendo crimes. Então, espionagem, crime, invasão, isso tudo, ninguém que realmente faça isso gostaria de se expor, porque essa pessoa está correndo um sério risco de ser presa. Então, no fundo, a gente ouve muitas histórias de hackers, de pessoas dizendo: eu sou hacker, eu fiz isso e fiz aquilo, mas olha, eu sempre duvido, porque quem realmente faz tem muito medo de contar, porque essas coisas são realmente perigosas. O hacker que comete esse tipo de infração, de crime, ele logicamente pode ser punido, como alguns diversos hackers muito conhecidos e muito importantes penaram, inclusive com vários anos de cadeia por terem feito coisas que eram questionáveis. Por exemplo, Kevin Mitnick, que talvez seja o hacker mais famoso, ou pai de todos os hackers, não foi o primeiro, mas foi o que ficou internacionalmente famoso lá final dos anos 80, final dos anos 90, por causa da ousadia. E ele, na verdade, muitas vezes, quando invadia um sistema, não invadia porque ele tinha um conhecimento altamente tecnológico para poder descobrir as brechas dos sistemas, mas ele usava uma técnica de hacker chamada engenharia social. Ele acabava convencendo as pessoas a informar para ele a senha, a ajudar ele a entrar no sistema. Então, por diversas vezes, ele enganou uma série de pessoas, se dizendo passar por outra pessoa, ligando, pedindo informações, pedindo senhas para poder invadir os sistemas. E muitas vezes é isso que acontece. Os hackers que conseguem melhor resultado, muitas vezes não são aqueles que conseguem invadir uma brecha do sistema operacional ou conseguem derrubar uma barreira do firewall. São aqueles hackers que conseguem convencer as pessoas, o que não é muito difícil, convenhamos, a abrir as portas para que o hacker entre no sistema. Então Kevin Mitnick foi muito disso, ele causou várias polêmicas, apareceu muito na mídia internacional e naquela época precisava-se ter o que a gente chama hoje de, vamos dizer assim, o boi de piranha, sei lá, aquele que tinha que dar o exemplo de que o hackerismo era errado. E aí o governo dos Estados Unidos fez tudo que podia, colocou todos os seus esforços para prender o Kevin Mitnick e ele foi preso realmente em 1995, ficou 5 anos preso, grande parte desse período ele ficou em isolamento
porque consideravam que ele era perigoso demais só porque ele sabia hackear, ele sabia convencer e achavam que ele poderia sair da cadeia por ele ser um hacker. E ele ficou alguns anos em isolamento, 5 anos na cadeia. Em 2000, quando ele foi liberado da cadeia, ele ainda passou por mais 3 anos proibido de usar computadores e de usar telefone, porque na época era o jeito que a gente usava para conectar-se à internet. Então, só depois desse período é que ele começou a ter vida normal. Hoje ele é consultor de segurança de sistemas para empresas, já deu consultoria para o governo dos Estados Unidos, inclusive, porque muitas vezes o destino do hacker é esse mesmo. Ele comete alguns crimes, fica famoso e aí as pessoas falam, bom, você podia usar o seu conhecimento para o lado do bem. E essas pessoas, esses hackers acabam virando consultores, trabalhando em empresas de segurança para poder exatamente tapar as brechas, fechar os buracos e ensinar as pessoas como se proteger de novos ataques hackers. Na época que o Mitnick foi preso, houve vários movimentos, inclusive, para tirá-lo da cadeia, porque havia um questionamento muito grande sobre se o que ele fez realmente era um crime. Porque parte das acusações contra ele eram de que ele tinha invadido um sistema da DEC, a Digital Equipment Corporation, que era uma empresa que depois se transformou na Compaq, e provavelmente você não conhece esses nomes, mas eram empresas muito importantes lá nos anos 90. E o que aconteceu? Ele copiou parte do código do sistema operacional que a DEC estava planejando divulgar e colocar no mercado, e por isso, essa era a prova do hacker. Normalmente quando o hacker invade algo, ele leva algo para provar que ele realmente entrou lá. Então a prova do hacker foi trazer o código que ele copiou lá de dentro. E por isso ele foi incriminado, punido, e a DEC exigiu que ele fosse preso. Na época houve uma grande polêmica, falou, mas ele copiou o código, certo? Certo. Mas ele tirou o código da DEC? Não, ele não apagou o código original, ele fez uma cópia de um código que estava lá. Então, se você for pensar bem sobre os conceitos tradicionais do Código Penal sobre furto, por exemplo, bom, para você furtar algo, você tem que deixar o outro sem aquele algo. E ele não fez isso. Ele fez uma cópia e manteve o original lá. Então houve muito questionamento, muita gente foi para a rua fazer passeata, Free Kevin Mitnick, teve vários movimentos, e normalmente o movimento hacker, ele tem um pouco desse romantismo e dessa história toda, tanto que provavelmente você já ouviu falar num grupo chamado Anonymous, que é um grupo de hackers que vive se posicionando politicamente, ideologicamente e fazendo algumas atividades hacker, como invadindo alguns sites, como protesto, mas na verdade esses não são hackers no sentido de criminosos que vão invadir um sistema de banco para roubar dinheiro. Existem vários grupos como esse que eles trabalham mais ou menos como desobediência civil. O conceito de desobediência civil, que não é novo, que existe aí desde Gandhi, muito antes dele, Henry David Thoreau, já falava sobre desobediência civil, e esses grupos eles usam isso, o hacker, com esse conceito dele de curiosidade, conhecimento tecnológico, e o perfil rebelde, aquele perfil subversivo, que quer ir contra o establishment, contra o status quo e fazer os seus protestos contra aquilo que ele não concorda. Então, assim como ele, o Anonymous, assim como Kevin Mitnick, um outro hacker bastante famoso, que na verdade também não é o hacker no estilo que as pessoas pensam, de um gênio da tecnologia, Julian Assange, criou lá o Wikileaks, cofundou o Wikileaks no meio dos anos 2000, para poder receber os dados hackeados sobre aquilo que ele considerava que eram crimes, principalmente crimes de governo e principalmente contra os Estados Unidos. Por isso mesmo ele foi preso, ficou muitos anos escondido na Embaixada do Equador em Londres, esteve preso, agora está preso, por exemplo, com pedido de extradição para os Estados Unidos. Então, esse é um outro exemplo de um hacker famoso, assim como Mitnick, só que esse dos nossos dias, porque ele ainda está em evidência na mídia, mas ele é um hacker não no sentido de um especialista de tecnologia com ultra capacidade de invadir sistemas, mas ele criou um site, na verdade uma plataforma, Wikileaks, que recebe dados hackeados e com isso ele incentiva que outras pessoas hackeiem os sistemas. Então,
parte dos documentos, que foram os documentos que originaram a prisão dele, não foram roubados através de uma invasão tecnológica. Foram pessoas de dentro da área militar americana que pegaram esses dados, que essas pessoas tinham acesso legítimo a esses dados, trouxeram e entregaram para o Wikileaks, e a partir disso se gerou uma série de matérias na imprensa, pressionando o governo e principalmente os militares americanos por causa de atitudes que, segundo ele, segundo Julian Assange, não eram atitudes éticas e que prejudicavam os direitos humanos, os direitos civis, e por isso mesmo ele resolveu divulgar isso no Wikileaks. O governo americano, pelo seu lado, diz que fazendo isso ele colocou em perigo vidas de pessoas que tiveram dados revelados, militares, espiões, secretos, dados que não poderiam ser colocados na mídia porque colocavam em risco a vida das pessoas. Aí uma briga jurídica que já vem se arrastando há anos, não se sabe no que vai dar, mas o hackerismo em si é isso. Você tem pessoas que têm um conhecimento técnico ou um conhecimento de engenharia social, ou as duas coisas reunidas, o que é mais perigoso ainda, que tem uma curiosidade além da média, tem tempo livre para poder fazer esses experimentos, né, de tentar invadir os sistemas, e normalmente pessoas inconformadas que não aceitam as coisas como são. Já os bandidos são os hackers que tem má índole. Não exatamente todo hacker vai ser bandido, mas aquele hacker que tem má índole, ele vai usar esse conhecimento e essas características que eu falei antes para se enriquecer, para se dar bem na vida, para conseguir obter dinheiro de maneira escusa, ilícita. Esses são os bandidos que também são hackers, né? Infelizmente, como em qualquer área, você vai ter pessoas do bem, do mal e aquelas mais ou menos. É o hacker cinza. Bom, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esses conceitos de hackerismo. A gente está sempre vulnerável, porque, lógico, existem esses bandidos que estão em busca de uma brecha, em busca de uma oportunidade. Cuide-se, né? Mantenha sempre seus sistemas operacionais atualizados, antivírus atualizado, firewall, todos os bloqueios que você puder colocar nos seus equipamentos. Mantenha-se muito esperto, sempre alerta, igual escoteiro. Não dê bobeira, não fale mais do que necessário ou mais do que você deveria falar para ninguém sobre os seus dados, suas contas, as suas informações pessoais. E vamos tentar manter a harmonia entre hackers e não hackers. É isso. Se você gostou, dá o seu joinha, inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu, ative as notificações para receber novidade sempre que a gente postar vídeo novo aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes, espero que tenha gostado e até a próxima edição do Glitch. Tchau!